Boa noite, meu nome é Rafael Rodrigues, sou sócio titular do escritório Jaime Rodrigues Advogados, pós-graduado em Direito Público, e hoje eu vou tratar do assunto do direito dos diabéticos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a todos e agradecer por todas as inscrições que foram feitas. Nós recebemos inscrições de todos os estados, o que demonstra a importância do tema que iremos abordar hoje. Bom, gente, vamos dar início. A gente vai iniciar a palestra e as pessoas vão entrando ao longo do período aí. Quem não tiver acesso, quem não tiver tempo de fazer o login, depois a gente vai disponibilizar essa palestra, esse vídeo para depois assistir mais tarde. Eu prefiro não dar o nome de palestra, eu prefiro chamar de um mero bate-papo, porque a gente não vai tratar de teses jurídicas, eu simplesmente quero passar informação para que vocês possam buscar o direito de vocês, e assim, a gente recebe diariamente diversas perguntas e a gente percebe que falta um pouco de informação das pessoas, então o objetivo é esse, para que vocês tenham um pouco mais de informação para poder buscar o direito de vocês. As perguntas que forem surgindo, eu peço a gentileza de encaminharem através do chat, que ao final da palestra, desse nosso bate-papo, a gente vai responder. Eu vou pedir paciência para os colegas advogados que estiverem assistindo, que eu vou tentar tratar do assunto dos direitos dos diabéticos de uma forma, evitando utilizar termos jurídicos, né, para que todos possam entender da melhor forma possível. Antes de iniciar, eu gostaria de ler uma frase do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos. Ele fala o seguinte: temos o direito de ser iguais quando nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes quando nossa igualdade nos descaracteriza. Essa frase trata com excelência o tema que iremos abordar hoje, porque os desiguais devem ser tratados de forma diferente, de modo que eles se tornem iguais aos demais, ou seja, que a balança da vida e da justiça se ajuste. O direito à saúde ele é tratado em diversos artigos da Constituição, mas o mais importante é o artigo 196, que ele diz o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde tem por finalidade assegurar a dignidade da pessoa humana. Como pode um diabético ter uma vida digna se ele não tem o medicamento ou o tratamento necessário para seguir sua vida em tranquilidade e manter os níveis de insulina regulares? Então, é esse o dever do Estado. Muitas pessoas questionam: poxa, o meu direito está assegurado na Constituição, e por que eu não tenho, por que o governo não cumpre o dever dele de fornecer os medicamentos, de prestar um tratamento? Eu sempre respondo essa pergunta com uma outra. Existem diversos direitos elencados, descritos na Constituição. Por que eles não são cumpridos? Por que eles não são
dados ao cidadão de forma digna. Por exemplo, a educação, a segurança, entre outros direitos que estão na Constituição. Infelizmente, o Estado ele é ineficiente quando a gente trata de políticas públicas, de saúde, enfim. Então, as pessoas devem buscar o seu direito. A saúde, ela deve ser dada por qualquer ente federativo, ou seja, pelo município, pelo Estado ou pela União. Eles são solidários entre eles em oferecer o tratamento, o fornecimento de medicamentos. É por isso que se chama Sistema Único de Saúde, porque conjuntamente ou individualmente, os entes públicos devem fornecer e garantir a saúde dos cidadãos. Outra questão que vale a pena a gente tratar, que cuida dessa questão de saúde, é a Lei 9656 de 98, que ela trata dos planos de saúde. Essa lei, em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor, garante que a prestação de serviço à saúde às pessoas. Inclusive, isso já foi um entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que editou a súmula 469, onde ele fala que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Ou seja, os planos de saúde, eles, muito embora estejam regidos por essa lei 9656 de 98, eles devem ser garantidos ao consumidor, ao usuário. E por isso que os planos, eles são tidos como prestadores de serviço e os usuários, eles são caracterizados como consumidores. E é nesse sentido que muitos usuários, muitos consumidores têm buscado o Poder Judiciário para ver o seu direito garantido, para buscar o fornecimento de medicamento, de tratamento, todos os planos. Em razão desses milhares de ações que os usuários estão ingressando contra os planos de saúde, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele editou algumas súmulas para que agilize o andamento desses processos e dê uma garantia aos consumidores. Por causa dos diabéticos, 3 súmulas são as mais importantes, que é a súmula 95, 96 e 102. A súmula 95, ela diz o seguinte: havendo expressa indicação médica, vou repetir, havendo expressa indicação médica, não prevalece a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamento. A súmula 96 diz o seguinte: havendo expressa indicação médica de exames associados à enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a negativa de cobertura do procedimento. A súmula 102, havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. Veja que as 3, elas falam havendo expressa indicação médica. Isso é o ponto-chave. Isso é o que as pessoas necessitam para buscar o Poder Judiciário e para buscar o seu direito frente ao Estado e frente aos planos de saúde. É necessário ter a indicação de um médico e eu acrescento, de um médico especialista, tá? Para que esse direito seja garantido.
inicialmente, qual seria, assim, então, o procedimento a ser adotado para obter o fornecimento de medicamentos ou tratamento? Inicialmente, a pessoa deve ter a prescrição médica, deve consultar o seu médico, levar esse pedido ao plano de saúde, ou órgão responsável do Estado, Secretaria de Saúde, e em qualquer deles, havendo a negativa, aí sim buscar o Poder Judiciário. A gente sempre fala que o Poder Judiciário é a última etapa a ser tomada. Sempre buscar a via administrativa e aí, em última hipótese, buscar o Poder Judiciário. Bom, em panorama geral é isso. Eu recebi diversas perguntas e algumas já respondi nesse nosso pequeno bate-papo. Eu vou ler algumas e vou respondendo. E aí eu peço aos senhores que enviem outras que tenham dúvidas, que eu vou respondendo também. Eu recebi uma pergunta que ele fala quais são os insumos concedidos pelo plano de saúde ou Estado. O que eu digo? O Estado, a saúde é direito de todos. Então, o Estado deve fornecer todo e qualquer medicamento, todo e qualquer tratamento, independente do seu valor. Já os planos de saúde, há uma certa discussão em questão de valor. Se os medicamentos são de baixo custo, ou que eles chamam de prateleira, que são aqueles medicamentos que são facilmente fornecidos pela rede pública, ou encontradas em qualquer farmácia por um preço razoável, muitos juízes, tribunais entendem que esse medicamento não pode ser fornecido pelo plano de saúde. O plano de saúde não pode ser obrigado a fornecer esses medicamentos. É claro que há entendimento diverso. Bom, eu recebi outra pergunta. Qual é o caminho a percorrer para fazer valer o nosso direito à saúde? É aquilo que eu comentei. Prescrição médica com médico especialista, leva até o órgão administrativo, o plano de saúde, e havendo a negativa, busca o Poder Judiciário com essa prescrição médica e a negativa de fornecimento ou do plano ou do Estado. Eu recebi outra, apesar das... apenas com a ação judicial, diabéticos conseguiram os insumos? Não, é possível via administrativa. Muito embora a gente sabe que na prática, infelizmente não é cumprido a solicitação via administrativa. Mas é possível sim. Eu acho que, na verdade, o Estado deveria, sem qualquer sombra de dúvida, fornecer esses medicamentos sem qualquer restrição. Eu recebi uma outra pergunta que diz aqui: entrei com ação judicial, mas foi indeferida. Como proceder? É possível recorrer? Sim, desde que no prazo legal, toda decisão é cabível de recurso. Caso esse prazo já tenha se esgotado, é necessário analisar caso a caso para ver a possibilidade ou não de ingressar com nova ação. Sempre é possível, claro, de acordo com a prescrição médica, com o medicamento, com o que foi tratado no processo anterior. Eu recebi uma outra pergunta. Ganhei ação, mas meu médico incluiu outros medicamentos ou mudou as doses da insulina. Como proceder para que o governo ou o plano de saúde forneçam as quantidades adequadas? Bom, caso o médico prescreva um novo medicamento ou altere a dose, caso exista já uma ação, ainda que essa ação já tenha sido arquivada, enfim, o recomendável é tentar no mesmo processo.
tentar, juntando esse novo laudo médico, essa nova prescrição, a alteração do estado da pessoa, fazer essa solicitação no próprio processo. Caso não seja possível, teria que entrar com uma nova ação. É claro que cada caso deve ser analisado. Eu separei também algumas jurisprudências, alguns entendimentos do Tribunal de Justiça de São Paulo que dão sustentação para isso que nós estamos conversando. Então, em diversas ações, foi concedido o fornecimento de medicamentos pelo Estado e pelo plano de saúde. Tem uma aqui, que a terceira Câmara de Direito Público, é uma decisão recente, o julgamento foi em 24 de novembro de 2015, que a ementa do julgado diz o seguinte: apelação civil, fornecimento de medicamentos, portador de diabetes mellitus, presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida, em consonância com o direito constitucional estampado no artigo 196 da Constituição Federal, pelo que há de ter como correta a decisão de mandar fornecer os medicamentos, recurso não provido. Ou seja, o Estado deve fornecer em razão da Constituição Federal do direito à saúde assegurado. Eu tenho uma outra decisão que trata da questão do fornecimento de bomba infusora de insulina. Esse foi julgado pela 6ª Câmara de Direito Público, e a data do julgamento foi de 30 de novembro de 2015. Veja que é bem recente. Ele diz o seguinte, a ementa: mandado de segurança, autor portador de diabetes mellitus, pretendido fornecimento de bomba infusora de insulina, insumos e medicamentos, fornecimento já deferido em anterior mandado de segurança, extinção do feito com reconhecimento da existência de coisa julgada, recurso não provido. Ou seja, obrigando o Estado a fornecer bomba infusora de insulina e medicamentos para realização de tratamento. Eu tenho decisões também obrigando o plano de saúde a fornecer as insulinas. Aqui, essas decisões aqui, elas estão ligadas à questão de home care. A pessoa tem o tratamento em home care e o plano foi obrigado a fornecer as insulinas para o paciente em home care. Essa aqui, eu tenho um julgado aqui da 7ª Câmara de Direito Privado, que foi julgado em 13 de novembro de 2015, que ele diz o seguinte: plano de saúde, submissão do contrato ao regramento do Código de Defesa do Consumidor e da Lei 9656 de 98, paciente com diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, insuficiência renal crônica não dialítica, doença arterial coronária com revascularização do miocárdio prévia e infarto agudo do miocárdio, apresentando frequentes quadros de cansaço, lipotonia, fadiga, além de bradiscardia sinusial e apneia obstrutiva do sono, necessidade de tratamento home care, empresa ré que se recusa a prestar o tratamento na forma determinada pelo médico, inadmissibilidade, exegese da súmula 90 desta corte, sentença mantida, recurso desprovido. Ou seja, o plano deve, além do home care, oferecer toda a medicação necessária para o tratamento do paciente. Bom, eu acho que basicamente isso. O direito, novamente, eu acho que eu estou aqui, na verdade, mais para passar essas informações aos senhores e para que os senhores busquem os seus direitos, procurem os advogados de confiança dos senhores,
para que o tratamento seja assegurado e o direito garantido. Eu agradeço a todos. Eu vou passar agora as perguntas, e caso eu não consiga responder todas, eu vou tentar respondê-las por e-mail, as que forem encaminhadas. Eu agradeço a todos e boa noite. Deixa eu só pegar as perguntas aqui só um minutinho. Olha, eu recebi uma aqui. No momento, no Distrito Federal, não está tendo as insulinas de um custo maior pelo SUS. No caso, estou tendo que comprar as mesmas para não faltar. Qual seria o procedimento detalhado para acionamento judicial? Realmente, alguns estados estão tendo problema de fornecimento de alguns medicamentos. Neste caso, vale checar com o médico se há possibilidade de alterar o medicamento, para tentar suprir essa falta que o Estado, do Estado. E aí, na última hipótese, tentar a via administrativa e, caso contrário, procurar a via judicial, em razão dessa falta, para tentar obrigar o Estado a fornecer, a buscar esses medicamentos aí que estão faltando. Olha, eu recebi uma outra. Como solicitamos ao plano de saúde? Levamos a receita médica direto à administração ou devemos recorrer a um advogado? Se sim, como é o procedimento? Bom, a solicitação deve ser enviada ao plano. Tem vários canais de comunicação com os planos de saúde. Esses canais podem ser via internet ou protocolo de uma solicitação escrita direto em uma das agências do plano de saúde, solicitando, com cópia da receita, solicitando o fornecimento do medicamento. Caso não seja possível, normalmente os planos, eles retornam aos clientes, informam que não tem esse medicamento, ou que não é obrigação deles, que esse medicamento não está previsto em contrato, que não está previsto no rol da ANS. As desculpas são diversas, mas é recomendável fazer essa solicitação e, com a negativa do plano, aí sim buscar o Poder Judiciário em conjunto com a prescrição médica. Olha, tem uma outra. Muitas vezes o Estado alega falta de medicamentos. Como proceder? O governo deve reembolsar no caso de compra de remédios? Por que o Estado não repõe a falta, né? Em tese, sim. Mas, assim, o reembolso, ele não é rápido, tá? Caso esse reembolso seja pleito judicial, é bom os senhores saberem que esse reembolso, ele não é rápido e imediato. Muitas vezes a pessoa arca com os custos desse medicamento, desse tratamento, por um certo período, até conseguir o efetivo reembolso pelo Estado ou pelo plano de saúde, tá? Mas é possível, sim. Olha, tem uma outra. Para solicitar readequação da quantidade das doses, no caso de ação judicial já ganha, qual o processo? Reentrar com nova ação? É preciso analisar caso a caso, como havia dito anteriormente. Dependendo do momento em que o processo se encontra, é possível, na mesma ação,
solicitar essa alteração, essa readequação da quantidade de doses do medicamento, enfim. Mas isso vai depender caso a caso, tá? Em tese é possível, na mesma ação, ou dependendo do estado em que se encontra o processo, talvez tenha que entrar com uma nova ação, requerendo novamente o medicamento, ou tratamento, enfim, tá? Olha, tem uma outra. Quanto tempo demora para o Estado, plano de saúde, liberar os insumos aos diabéticos? Caso seja negado pela via administrativa, somente em ação judicial, tá? Na ação judicial, normalmente, se pede uma liminar para que o tratamento não seja interrompido, tá? Essa liminar, ela varia muito de acordo com cada estado, de acordo com o local onde está tramitando o processo. Via de regra, as liminares, elas são analisadas pelos juízes, em razão da questão de estarmos tratando de questão de saúde. Essas liminares, elas são apreciadas em 48 horas. Por isso, elas são relativamente rápidas. Muito embora sejam rápidas, muitas vezes a gente acaba esbarrando no problema da burocracia do Estado em cumprir essa determinação judicial. Então, obtida essa liminar, é levada essa decisão ao Estado ou ao plano para poder cumprir e prosseguir com o fornecimento do medicamento ou tratamento do paciente. Olha, recebi uma outra. Há limites para recorrer de decisões já negadas? Sim. Conforme comentei há pouco, é preciso analisar cada caso. De acordo com a prescrição médica, de acordo com o medicamento, tudo varia de acordo com o caso. Então, a gente não pode entrar em juízo pedindo exatamente a mesma coisa, contra a mesma pessoa. O que muitas vezes acontece na prática? A pessoa entra contra o plano de saúde e é negado o pedido. Então, a pessoa entra com uma nova ação contra o Estado para tentar obter esse medicamento que foi negado em ação movida contra o plano, ou vice-versa. Em muitos casos, as pessoas entram inicialmente contra o Estado, porque não têm o conhecimento de que é possível também buscar esse medicamento do plano de saúde, é negado o pedido delas frente ao Estado, e ela ingressa com a ação frente ao plano de saúde. Tá? Recebi uma outra. Como é a via administrativa? Onde o diabético deve ir? Como é esse processo? A apresentação do pedido do médico, esse é o primeiro passo, tá? A receita médica, prescrição médica deve ser levado ao Estado, ao município, e para o fornecimento desse medicamento. Por exemplo, no estado de São Paulo, esses pedidos eles são direcionados à Secretaria de Saúde, que fica no Hospital das Clínicas. Então, lá, levando esse pedido à Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde vai designar qual é o posto, qual é o local onde esse medicamento ou tratamento vai ser fornecido
ao paciente. Então, na verdade, é um procedimento interno, um procedimento administrativo, onde eles vão, talvez de acordo com a residência ou domicílio da pessoa, vão indicar o local onde o paciente deve retirar esse medicamento. Sou diabética e por conta da doença tenho um problema nos rins. Para este problema, preciso tomar um medicamento específico para a pressão. Porém, o Estado apenas fornece um medicamento genérico. É possível o Estado fornecer o meu medicamento específico sem o genérico? Se houver prescrição médica, sim. Havendo a prescrição médica de um médico especialista, o Estado deve fornecer um medicamento que melhor se adapta ao seu tratamento. Então, é possível sim, basta obter essa prescrição e levar ao Estado para que ele forneça o medicamento. Caso contrário, havendo negativa, buscar o Poder Judiciário. Há limite no número de medicamentos fornecidos pelo Estado ou plano de saúde? Não. Se o médico recomendar o número que for de medicamentos, esses medicamentos devem ser fornecidos pelo Estado ou pelo plano de saúde. Então, não tem limitação. O que prevalece é o seu tratamento, é o direito à vida, isso é o que prevalece sobre qualquer coisa. Isso prevalece sobre a ineficiência do Estado e sobre o objetivo de lucro, a finalidade lucrativa dos planos de saúde. Então, independe, todos os medicamentos devem ser fornecidos. Tá? Bom, gente, eu vou encerrando por aqui. Ao longo da semana, quem tiver dúvida, pode encaminhar as perguntas por e-mail, que, na medida do possível, eu vou respondendo as perguntas. Tá? Eu agradeço novamente a todos. Muito obrigado e boa noite.